Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Para mim, uma grande satisfação. Depois de 30 dias de férias, voltamos ao vivo aqui no Ação em Reação. Quero agradecer a Fernanda Vanucci, que durante alguns programas pôde fazer tão bem as entrevistas, não é? A gente fica feliz de saber do trabalho que a Fernanda vem desenvolvendo, a toda a equipe que deu a retaguarda para que o programa pudesse caminhar de forma tranquila nesses 30 dias. Nesta quinta-feira, nós vamos dar continuidade à exposição das ideias dos candidatos à OAB, tanto São Paulo como também a subseção de Santos. E nesta quinta-feira, ao meu lado, o Ricardo Sayeg, ele é candidato a presidente da OAB São Paulo, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Nós temos também o Rodrigo Julião, candidato à subseção de Santos. Completando a nossa bancada, nós temos o Sérgio Guimarães e o Ricardo Eba, que também acompanham o candidato Rodrigo Julião. Mandar aqui um abraço especial ao Gabrielo Gabrieleski, que ligou para mim ontem, preocupado, não sabia que eu estava de férias. Um abraço para o meu amigo Gabrielo Gabrieleski. 65 anos de rádio, impressionante. Ele tem muito mais de 80 anos, só de rádio, está completando em 2012 65 anos. Um abraço para o Gabrielo. Quero mandar um abraço especial ao maior blogueiro do Brasil, Manuel Vergara, ele que fica nas suas trincheiras lá no Guarujá, atirando para todos os lados. Naturalmente, só atira naqueles que merecem pedra. Eu tenho que maneirar agora, porque depois eu ainda estou pagando o meu advogado, doutor Daniel Cury, nas ações que eu tive no processo eleitoral. Então, enquanto eu não fizer, preciso pelo menos uns 2 meses para terminar de pagar, porque advogado tá caro, viu? E o Daniel Cury cobra muito, mas vou aproveitar as palavras do Ricardo Sayeg e dizer que o Manuel Vergara só ataca quem realmente afronta a dignidade e a honestidade, principalmente aqueles que se dizem defensores do erário público. Mandar um abraço especial ao meu pai também, que hoje acompanha todo o nosso programa através da internet. Fica um abraço ao seu Domênico, que está nos assistindo. Ricardo, por que ser candidato à OAB São Paulo? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde. Muito obrigado, Augusto, pelo espaço. Queria consignar aqui que eu me sinto muito feliz de estar aqui com você, aqui no litoral, na Baixada. Eu amo esse pedaço de chão do mundo. Eu tenho casa no Guarujá e vivo aqui todos os melhores momentos da minha vida. Tenho meus amigos aqui, amigos que comungam desses ideais comigo. Rodrigo Julião, esse meu irmão, que vai ser o presidente da Ordem dos Advogados local, meus conselheiros, o Sérgio Guimarães, o Ricardo Eba, meus irmãos, meus amigos. Eu costumo dizer a eles que somos um. Andamos sempre em grupo, comemos junto, trocamos ideias, refletimos. E, de fato, o que aconteceu é que a vida, ela apresenta determinadas convocações. Eu tenho uma linha muito clara de humanismo cristão. Eu acho que Deus coloca determinadas missões no nosso caminho e nós temos livre-arbítrio para aceitar ou não. Uma vez aceita, essa missão tem que ser cumprida. Missão dada é missão cumprida, e a missão da advocacia é uma missão muito especial. É muito especial a nossa profissão, os advogados junto com a imprensa livre, que você é um ícone, dessa representação. É uma felicidade estar aqui com você, te conhecer pessoalmente, já conhecia pelas telas. Obrigado. Nós temos a obrigação de dar sustentação ao Estado Democrático de Direito. O Brasil não pode se transformar nem numa Venezuela, nem numa Argentina que quer amordaçar a imprensa. O Brasil tem que se transformar numa nação guia da humanidade, já é a 6ª economia do mundo, mas está no 84º posicionamento no IDH.
não é? Tem uma miséria muito grande, que só favorece a indústria do tráfico, a violência contra os nossos honrados policiais militares, que estão sendo mortos a cada dia, enfim, uma série de mazelas que têm que ser enfrentadas. E a Ordem chegou a hora de se posicionar através desses advogados idealistas, convictos, que não querem tomar proveito da Ordem, pelo contrário, que querem colaborar com a nossa entidade, como o Ricardo Eba aqui, o Sérgio Guimarães, o Julião localmente, para poder fazer avançar institucionalmente e melhorar a qualidade de vida, a liberdade, a igualdade, a segurança da nossa população. Você aí de casa pode ter certeza, a partir do ano que vem, aqui em Santos e em todo o estado de São Paulo, vocês vão ter um sentinela, um protetor, um guardião, um defensor permanente. Esses serão os advogados, localmente liderado pelo Julião e estadualmente, não é, pela nossa gestão, da qual existem vários conselheiros de Santos, e se destaca meus fraternos amigos, o Eba e o Sérgio Guimarães. Ricardo, acho que é importante essa sua colocação. Durante o programa nós vamos ouvir um pouco mais das propostas. Queria ouvir do Julião. Julião, por que ser candidato à subseção de Santos? Boa tarde, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Augusto. Boa tarde a todos, boa tarde a telespectadores. Ricardo, sempre um prazer e uma honra tê-lo aqui em nossa cidade, sempre muito bem-vindo. Sérgio Guimarães, Ricardo Eba. Augusto, assim, antes de mais nada, gostaria do porquê da candidatura. Nós já vimos no processo eleitoral, desde a última eleição na Ordem, como oposição à atual situação, atual grupo, que já vem há quase 21 anos aqui dentro da subseção de Santos. Então, entendemos que é importante essa renovação, essa oxigenação dentro da instituição OAB. Por quê? Eu, quando era criança, tinha 4 anos de idade, 5, ia muito na Associação dos Advogados de Santos, olhava para o meu pai e falava, nossa, meu sonho é ser advogado. E eu hoje estou há 17 anos dentro do escritório da advocacia, mudou muita coisa, além disso, e tornei a advocacia minha vida, minha paixão. Eu trabalho no meio acadêmico também, costumo falar que dar aula é minha terapia, né? Mas a minha paixão é a advocacia. E hoje em dia, quando eu chego às vezes no mundo acadêmico, estou numa sala com 60 alunos, eu vejo às vezes 5, 6 querendo advogar, todo mundo querendo isso apenas para concurso público, outros com comércio, empresário. Eu vejo que a profissão está muito desvalorizada. E nós temos que pensar o quê? Santos é uma subseção que ela tem que servir de referência para a Baixada, para o Estado e para o Brasil. E nós aqui em Santos, nós estamos precisando dar uma oxigenada nessa questão da subseção local. Nós temos um grupo de oposição que ficamos na última eleição em segundo lugar, perdemos por cerca de 200, 250 votos, unimos forças para essa atual situação eleitoral, e a nossa ideia qual que é? Justamente tentar valorizar a profissão do advogado. Com a valorização da profissão do advogado, teremos uma valorização na questão da nossa sucumbência, na questão das nossas prerrogativas, e também, é claro, esse lado institucional da Ordem, com referência à cidadania, dignidade. A Ordem tem uma importância enorme, não só para a classe, mas para toda a sociedade. Então, estou com um grupo aqui, um grupo forte, um grupo que está voltado exclusivamente aos interesses da advocacia. Gostaria aqui de registrar e agradecer a presença dos demais componentes da chapa, doutora Tânia, meu muito obrigado, doutora Maria Lúcia Robalo, Fábio Naitz, Serginho Marques, todos os advogados militantes. Não posso deixar de registrar também o apoio que estou tendo pelos conselheiros estaduais da chapa do Ricardo, a única chapa da região que tem 5, 6 conselheiros estaduais representando Santos, que é o Naldo, Rogério Basílio, grande amigo. Rogério, um beijo para você, obrigado pela força. Temos também a Patrícia Gorichi, o Ricardo Ebo, o Sérgio Guimarães e o Renato Merrana. Então a chapa está de São Paulo muito bem representada na região aqui em Santos. Em Santos o grupo está muito focado aos interesses da classe e nós somos hoje a única chapa de oposição para esse pleito de subseção no dia 29 agora, de novembro próximo. Qual a função da Ordem, Ricardo? Exatamente, Augusto. A Ordem ela tem uma função de dar sustentação ao Estado de Direito, ao Estado Pacífico, não é? Junto com a imprensa livre. São os dois suportes que sustentam toda a estrutura de um Estado moderno, onde o governo não é opressor nem alienante, onde o governo não é uma Cuba, uma Venezuela ou uma China. Precisa de uma advocacia forte para o povo ser defendido, de uma imprensa livre. Essa é a nossa função. É uma base importante. Não é? Não tenha dúvida. Agora, para isso, a advocacia precisa estar fortalecida. E a advocacia hoje, que é composta pela sua maioria de mulheres. Então, a atenção à mulher advogada, a atenção à igualdade de gênero, a atenção a essas profissionais, a atenção aos profissionais da advocacia, o fortalecimento, não é? A remuneração digna que você paga ao seu advogado, e você está de parabéns, não é? Por declarar isso em público, não é? Vamos pagar bem os advogados.
Não é? Tudo isso é muito importante, porque o advogado não é sustentado pelo Estado. Porque não dá para confiar no Estado. O Estado é um mar de lama, o Estado é ineficiente, o Estado tem corrupção institucionalizada, o processo do mensalão mostra isso claramente. Nós temos que fazer análises macroeconômicas, nós temos que avançar esse país institucionalmente. Esse país tem tudo para ser um guia da humanidade, mas isso só vai acontecer a partir da comunidade. E o porta-voz da comunidade é você, Augusto, representando a imprensa livre e todos os seus colegas, e nós, advogados, representando toda essa força. Vocês desalienam e dão consciência, e nós exercemos os direitos. Cidadania é a consciência e do exercício dos direitos. Você acha que a OAB tem que estar voltada para a cidadania? A ordem tem que estar voltada para a cidadania, tem que assumir sua liderança, junto com a imprensa livre. O impeachment foi assinado pela Associação Brasileira de Imprensa, junto com a OAB, quando derrubamos um presidente da República, e é isso que nós vamos fazer. Vão vergar quem atentar contra a cidadania, quem atentar contra a imprensa livre, quem perturbar a advocacia, na nossa gestão vai ter que enfrentar a Ordem dos Advogados do Brasil, poderosa seccional de São Paulo, que representa 247 mil homens e mulheres. Principalmente essas mulheres, porque estas são as leoas, as leoas da nossa profissão. Né? Se existe uma leoa, um leão protetor da Constituição, esse leão é representado pelas mulheres advogadas do Estado de São Paulo. Ricardo, foi transferido para a próxima terça-feira a votação na Câmara Federal do projeto considerado a Constituição da Internet, que vai regrar as violações, inclusive chamado Lei Carolina Dickmann, em razão das fotos que ficaram expostas através de roubo de imagens, enfim. E uma coisa que me chama a atenção é que, infelizmente, os advogados defendem a lei que é feita pelos legisladores, não é? Isso. E, infelizmente, ainda temos um Código Penal muito atrasado, antigo, não é? Totalmente desatualizado, mas no quesito internet, que tinha um abismo, foi criado esse remendo. Eu digo remendo porque o correto seria uma avaliação plena, geral, de um Código Penal. E também as alterações quanto à descriminalização das drogas. Você, presidente da Ordem de São Paulo, acredito que deva ser a ordem estadual mais importante em razão do peso do Estado, do número de advogados. Qual será a sua visão nesse aspecto da descriminalização das drogas, de uma revisão do Código Penal? Augusto, o advogado é chamado de doutor porque o advogado é o doutor das leis. Sim, é assim que o povo enxerga. E por isso que nós somos chamados de doutores, pela população. E isso enaltece muito a nossa condição profissional, não é? Por mais dificuldades, por mais renúncia, por mais que os advogados sejam verdadeiros heróis que batalham pela cidadania, pela democracia, nós temos um reconhecimento público e isso é muito bom para acalmar a nossa alma e para alimentar o nosso espírito diante de tanta luta que o advogado enfrenta. E as leis começam pela Casa das Leis, pelo Congresso Nacional. Então a OAB vai interferir sim no Congresso Nacional, na nossa gestão, a seccional vai colocar suas posições muito claras a respeito disso. Eu não sou senhor da verdade, eu, ao contrário dos outros candidatos, eu ando rodeado pelos meus conselheiros. Você sabe o quanto eu faço questão deles, você viu isso, é testemunha disso. Eu vou submeter ao meu conselho a nossa verdade, a verdade da advocacia, porque nós representamos como um só, mas de acordo com o pensamento majoritário de todos, os interesses da advocacia. Na minha opinião pessoal, a droga não pode ser descriminalizada e nisso o código não está em nada antiquado. Porque a droga é a porta da violência, a droga é o alimento do império do tráfico, das facções criminosas, as vítimas que padeceram
não é? Estão marcadas com o vermelho do sangue, sabem muito bem disso. Não conheço uma pessoa sequer que não seja ou não tenha uma pessoa muito próxima, uma pessoa que ama, que não tenha sido vítima da violência. A violência é um mal generalizado. O mal desse país é a violência de um lado e a corrupção do Estado de outro. Nós temos que interferir nisso. Nós não podemos permitir que a sociedade fique de joelho, pedindo misericórdia, com nossos policiais militares sendo mortos, com a nossa guarda, com a nossa proteção sendo devassada, atingida. Tudo isso é uma situação que tem que ser de uma vez por todas solucionada. O Estado não dá conta porque não tem vontade política, porque orçamento tem. Então, a sociedade civil tem que fazer essa cobrança. E essa cobrança tem que partir de vocês da imprensa livre e de nós da advocacia. Você vê, por exemplo, eu acho um absurdo, não é? Uma violência, um atentado contra toda a Constituição Federal, quando, sabendo que estamos em situação de guerra civil, com os policiais sendo mortos, os policiais sem farda, não terem pelo menos um enterro militar, custeado pelo Estado. Quando as pessoas, a família, são obrigadas a custear o enterro desses policiais. Esse tipo de coisa provoca uma indignação que a ordem deveria se levantar e apoiar essas famílias, inclusive buscar a indenização delas. Sabe? Eu vejo dessa forma, não é, Rico, Sérgio, Julião? Sim, claro. Que a população fica toda à mercê. Então você pensa nas nossas crianças, nos nossos jovens, nas nossas mulheres, nos nossos homens, enfim, no nosso povo brasileiro, todo ele sujeito, não é, a essas facções criminosas, ao império do tráfico, a esse tipo de posicionamento absolutamente intolerável, que foi modismo numa determinada época da humanidade, mas o Vietnã acabou e hoje o Vietnã está aqui. E nós precisamos combater esse Vietnã com medidas concretas. Por isso que eu digo não ao tráfico, não às facções criminosas e não à descriminalização das drogas, principalmente quando a gente sustenta o uso recreativo. Julião, voltando um pouco nos assuntos, é lógico, a OAB tem esse pensamento mais macro, né, das ações. Nos municípios é diferente, há outras preocupações também. Sim, lógico claro. que é um pensamento macro, mas você tem pontos que devem ser debatidos, não é? Nós conversamos um pouco antes do programa, você estava me dizendo que hoje um dos aspectos importantes é melhorar a remuneração dos advogados da assistência jurídica gratuita e melhorar a transparência desse processo, é isso? Sim, Augusto, uma das maiores propostas da nossa campanha é justamente essa. A gente se sente a classe está muito desvalorizada e também a própria ordem, na questão dos convênios, ao invés de dar o exemplo e remunerar dignamente os convênios junto à prefeitura, defensorias, o que seja, mas comparecendo também num acordo político, chegar junto ao Poder Executivo, tentar um aumento nessas parcelas, transparência nas nomeações, a gente não tem critério, você às vezes, advogado recebe uma nomeação no ano, o outro recebe 5, 6, por quê? É por causa da área? Vamos esclarecer isso para a classe dos advogados e lutar sempre com relação à verba honorária. Não apenas o convênio, porque a questão dos honorários é uma briga nossa também junto ao Poder Judiciário. Eu tenho situações num processo onde às vezes trabalho 5 anos, 4 anos no processo, acompanho o processo até Brasília, vem a verba sucumbencial, não é fixada de acordo com o Código de Processo Civil, vem lá 500, R$1.000 de honorários, não é fixado de acordo com o valor da causa, que é o que diz o Código de Processo Civil. Por que não essa fixação de acordo? Honorários é verba alimentar, a ordem tem que brigar por isso. É uma preocupação nossa junto ao Conselho Seccional, já passei para o Ricardo, temos até proposta de combater o Poder Judiciário, tentar, primeiro, claro, uma questão institucional política para que seja revertida essa situação e, num segundo momento, pela valorização dos honorários, que é a nossa verba alimentar. E você... Augusto, Fala, desculpa fazendo um acréscimo ao Julião, mas é o seguinte, que a população tem que entender. Existe hoje no Brasil um país que é a sexta maior economia do mundo de um lado e o 84º posicionamento no IDH de outro, que demonstra claramente que esse país pertence a poucos em detrimento de todos. Existe uma cláusula constitucional que todo o poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Nós precisamos entregar esse país para o povo. E como que os advogados colaboram com isso? A gente tem que acabar com essa não justiça dos pobres e essa justiça dos ricos. Vejam só, os ricos são absolvidos, os ricos têm advogado de primeira linha, os ricos não sei o quê, é isso que o povo fala.
E o povo fala, nós não, nós estamos na cadeia, nós isso, nós aquilo. Qual é a grande diferença? A grande diferença é a remuneração. A remuneração do advogado tem que ser digna, o advogado tem que ser contratado, o advogado tem que ter condições de trabalho, o advogado ele não pode pegar casos que suplantem a capacidade de trabalho pessoal dele para efeito de pagar a sua conta de luz, botar a comida na mesa, pagar a escola dos seus filhos, sustentar a sua família. O advogado tem que ter condições dignas e a dignidade profissional ela passa necessariamente pela remuneração profissional. O advogado tem que ser bem remunerado. Advogar não é voto de pobreza, advogar é voto de cidadania, é diferente. E como o advogado recém-saído da faculdade, quer dizer, vai formar a sua carteira de clientes, vai fazer o seu nome, como é que a OAB pode ajudar esse advogado recém-saído? Importante frisar também, Augusto, é a questão de uma proposta nossa que é desde a última eleição. No último pleito eleitoral, quando tentamos assim, nossa proposta de mandato, também seria a questão do programa Meu Primeiro Escritório. Meu Primeiro Escritório. O programa Meu Primeiro Escritório, importante frisar, que não é um programa destinado apenas ao jovem advogado que está ingressando no mercado de trabalho. Também aquele advogado que já milita há alguns anos e tem interesse em explorar o espaço dentro da ordem. Para quê? Para atender um cliente, para receber, realizar uma reunião. E essas pessoas que normalmente são vinculadas às procuradorias, na hora da nomeação tem que indicar um endereço profissional. Por que não se utilizar do espaço da ordem, subseção em Santos? Nós temos espaços aqui hoje, atualmente, tem a Casa do Advogado 1, tem a Casa do Advogado 2, que são espaços ociosos, ninguém usa, não é destinado ao advogado. Tá lá, nós temos a Escola Superior da Advocacia, que não tem cursos destinados ao advogado. Como não? Não é... Sim, mas não cursos de aperfeiçoamento. A nossa ideia é aprimorar os cursos junto ao ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, e não deixar como vem sendo utilizado atualmente o ESA. A Escola Superior da Advocacia, infelizmente, está sendo utilizada com finalidades políticas. Ou seja, você está sempre os mesmos profissionais dando os mesmos cursos, não há uma rotatividade no profissional, não trazemos o pessoal de São Paulo para vir falar na região, o pessoal do Guarujá para vir falar em Santos. Outro dia eu conheci um advogado que tem um curso, Ricardo, Sérgio, que eu desconhecia, como administrar o seu escritório. Sim, tem curso de como administrar meu escritório. Gestão administrativa, importante, né? Sérgio, muito obrigado pela participação. Você está acompanhando, já está ligado, você está acompanhando a chapa do Julião, não é isso? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a participação. Eu estou aqui com já o Julião, amigo de longa data, e a política da ordem está imbuída dentro da minha família. Desde meu bisavô, Ariosto, meu pai, Marcelo. Então, está no sangue. E o Julião é um amigo de longa data de faculdade. E nós iniciamos esse projeto já de tentar alterar, oxigenar os quadros da ordem desde 2009, com o Dr. Nelson Fabiano encabeçando. E aí, quando começou uma perspectiva de uma nova mudança, eu acho que o Rodrigo Julião reúne todas as condições para tentar oxigenar e tentar trazer essa alternância de poder. Fomos agraciados aí com a presença do Dr. Ricardo, também um amigo próximo ficou. E com esse intuito, a gente visa trazer essas propostas inovadoras, como o primeiro escritório, que a gente vê a dificuldade da entrada no mercado de trabalho do jovem advogado. Hoje, você tem um escritório é muito caro, é muito difícil. E nossa região está passando uma transição econômica também. Há perspectivas do pré-sal, há perspectivas que ainda não ocorreram. É verdade. E o novo advogado, ele se Na verdade, só ocorreu a inflação, só a né? inflação. O dinheiro mesmo não... Nada ocorreu. Então a gente sente isso no bolso. E o primeiro advogado, ele tem ele é colocado no mercado, jogado no mercado do trabalho pelas faculdades, e ele se vê ilhado, sem perspectiva nenhuma. Ele tem que reunir, além de ter despendido dinheiro com a faculdade, ele ainda tem que reunir dinheiro para alugar um escritório. As visitas, nós vemos isso aí, a dificuldade que é para a manutenção do escritório. Então, essa proposta do meu escritório é uma proposta inovadora para a gente. Então, a gente tenta, ajudar os colegas recém-entrados no mercado de trabalho. E também aquele que já vem há algum tempo. E aquele que vem tem dificuldades, porque não está fácil, nem para o novo advogado, mas também para o advogado mais antigo. É muito difícil. Então, essa é a nossa... por isso que a gente se juntou e está tentando ver novas perspectivas para a ordem. Muito obrigado. Ricardo, boa tarde, obrigado pela participação. E acompanhando o trabalho do Ricardo Sayeg e do Rodrigo Julião. Eu é que agradeço, você sempre abrindo seu programa com um espaço democrático, é um prazer retornar ao seu programa, especialmente na companhia
meu querido amigo Ricardo Saeg, seguramente será o novo presidente seccional da Ordem dos Advogados. Obrigado. Do Rodrigo Julião, Obrigado, Ricardo. amigo também de longa data, e que dessa vez também não tenho dúvida que vai emplacar na eleição do dia 29. É importante frisar também, e é uma bandeira do Ricardo e do Rodrigo, a questão da prerrogativa dos advogados. Não há como a gente possa cobrar o Poder Judiciário por demora na solução dos processos, e a gente efetivamente deveria cobrar mais, se nós, interna corporis, não damos o exemplo. Hoje, os processos de prerrogativa, pelo menos na nossa subseção, eles se arrastam por anos, de ética, se arrastam por anos, sem que a solução seja dada. E isso é péssimo, porque a prerrogativa e a ética é uma mesma moeda de dois lados. Tanto a ética tem que ser respeitada, como as prerrogativas do advogado também. Os processos de infração ética, aqui na nossa subseção, não têm fim. E se nós não dermos o exemplo, como podemos cobrar celeridade? Então, a ordem precisa urgentemente de um chacoalhão. A ordem precisa voltar a ocupar o lugar de destaque que sempre ocupou na nossa sociedade. Nós estávamos conversando aqui antes do programa a respeito dessa onda de violência que o Ricardo bem salientou, e estávamos constatando que não vimos na mídia, pelo menos nas maiores mídias, nenhum posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito dessa onda que assola a nossa região, o nosso Estado. A Ordem precisa tomar posição, a Ordem precisa estar ao lado da sociedade. E é isso que nós pretendemos com a candidatura do Saeg e do Julião. Muito bom. Olha, eu quero registrar os nossos telespectadores e também aos advogados, já temos algumas perguntas aqui, com certeza, de alguns advogados, que o espaço está aberto, né? Nós recebemos o pedido da Sônia Catarino, trouxemos aqui no programa, recebemos o pedido do Rodrigo Julião, trouxemos ao programa. O espaço está aberto aqui para aqueles que acharem importante participar e levar a sua mensagem a todos os advogados e, naturalmente, aos telespectadores. Nós temos que fazer um intervalinho. Antes, vou mandar um abraço para o meu amigo Vitor e o Getúlio, porque eu tenho um grande amigo na Praia Grande, o Getúlio de Matos, grande Getúlio, secretário na Praia Grande. O Getúlio, uma pessoa que eu valorizo demais, começou como office boy na Prefeitura de Praia Grande, hoje é secretário de Trabalho, foi presidente, se eu me achar, lógico, foi presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos da Praia Grande. E o filho dele, o Vitinho, grande Vitinho, ele esteve no programa recentemente, quando... Será que eu vou achar esse e-mail, Ricardo? Que eu estou totalmente perdido. Achei. Grande Vitinho, olha, ele esteve no programa quando ganhou uma medalha internacional e agora o Vitinho, ele acaba de conquistar a medalha de bronze no Mundial de Jiu-Jitsu. Ele esteve aqui no programa divulgando que iria para o Mundial de Jiu-Jitsu na categoria peso leve absoluto. Ele que é faixa marrom, ele faturou 2 medalhas de bronze no Campeonato Mundial. Aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia. Sim. Essas são fotos de outros campeonatos, mas só para registrar aqui, o Vitinho e meu amigo Getúlio está todo feliz, empolgado. Grande Vitinho, ele que é morador da Praia Grande. Nós temos que fazer um breve intervalo na Sem Reação. É muito rápido, fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo. Mandar um abraço para a distribuidora Dimar, editora Abril, Lola Magazine. Está aqui. Muito obrigado aos meus amigos da distribuidora Dimari. Mandar um abraço. Estive hoje almoçando lá no restaurante Boqueirão. Eu achei estranho, porque eu cheguei no Boqueirão Grill e tinha um monte de bandeira do São Paulo. Eles estavam em festa hoje lá. O Nelson São Paulino, ontem o São Paulo... E o Santos, não foi contra esse time aí que o Santos ganhou lá, não ganhou um título aí contra esse time? Não foi? Recopa, né? Caramba, o São Paulo atropelou os caras. E no estádio do Corinthians, no Pacaembu, né? Impressionante. Acho que o espírito da Gaviões encarnou nos São Paulinos e... Lá é solo sagrado. É, solo sagrado. Eu até acho, me disseram, não sei se é verdade, eles tiveram que pedir autorização para nós, né, para jogar lá. Não é assim, quer jogar no Pacaembu. Pera aí, não é bem assim, não é assim. Mas mandar um abraço especial aos meus amigos lá do restaurante Boqueirão Express Grill. Quero agradecer também o livro que o Ricardo Sayeg está me presenteando, o Capitalismo Humanista, Filosofia Humanista de Direito Econômico. Muito obrigado, junto com o Wagner Balera. Muito obrigado, viu, Ricardo? É uma honra. Aqui, vamos avaliar aqui o pensamento do Ricardo. Mandar um abraço também aos meus amigos da Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os últimos lançamentos em moda masculina. Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. Quero agradecer a Câmara Municipal do Guarujá, me convida para a exposição Reciclando a Vida. Abertura hoje, logo depois do programa, às 3 da tarde, na Câmara Municipal do Guarujá. Muito obrigado aos amigos lá do Guarujá. Quero lembrar também da Ozan, porque o Fábio Garibe me ligou, não é? Fábio, eu estou em débito com o Fábio Garibe, porque quando eu saí de férias, antes de sair de férias, eu prometi a ele, eu tinha visto num site de compras, como é que passa no cabelo? É brilhantina, gomalina? Gel. Agora é gel, mas na minha época era gomalina, brilhantina, quando nós íamos assistir os embalos do sábado à noite, e o Márcio e o Fábio Garibe, que usa muito esse negócio, eu encontrei um pote deste tamanho, vou trazer para o meu amigo Fábio Garibe da Ozan. Um abraço especial. Você quer conhecer os benefícios da Ozan? 3228-8000. Eu tenho um e-mail aqui, e eu precisava registrar, porque o meu amigo Uriel, ele está fazendo uma pergunta, mas ele, preocupado que a pergunta não chegasse, ele me mandou um e-mail. Diz aqui, meu amigo Uriel Vilas Boas, prezado corintiano, sua esposa vereadora, o secretário, pelo amor de Deus, não tem nada disso. Assegurou que você já estaria de regresso, mas como está difícil falar com o programa, cacete, é muita ligação. Pois é, manda então este recado saudando seu retorno. Gostaria de saber se é possível o conhecimento prévio da agenda da semana. Assim posso mandar as perguntas por e-mail. Se puder, né? No mais, conto com seu apoio para o Verdão não cair. Saudações a toda a equipe. Grande Uriel, obrigado, viu, Uriel? Mandar um abraço. Já estou com a sua pergunta aqui para os nossos convidados, vou fazê-la. Quero dizer a você que programa ao vivo, eu não costumo, nesses 15 anos, né, em abril, a gente completa 15 anos de programa. Nesses 15 anos, nós nunca tivemos aí o costume de dizer quem vem na semana, enfim. Até porque ao vivo, no meio do dia, você tem os problemas que eventualmente possam acontecer, apesar da gente ter muito pouco esse tipo de interferência. Mas eu quero dizer a você que amanhã nós vamos estar discutindo aqui no programa, nós vamos trazer 2 cientistas políticos, nós vamos discutir a eleição nos Estados Unidos, a vitória do Obama, vamos estar discutindo isso aqui amanhã. E na segunda-feira, se não nada acontecer, eu vou ter a presença do deputado federal Beto Mansur e vou já adiantar, chute na canela, vou perguntar, Beto, afinal de contas, você é santista ou é corintiano? Na segunda-feira você vai ouvir do próprio Beto Mansur se ele é santista ou se ele se remete ao passado, onde as más línguas dizem que ele era corintiano. Na segunda-feira, no programa Ação e Reação. Quero mandar um abraço especial também aos meus amigos do Incatep.
o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, a qualificação do trabalhador portuário é fundamental hoje. E os grandes terminais que estão se instalando, eles exigem cursos específicos. O INCATEP é a única instituição que oferece os cursos garantidos pela Marinha. Nem o SENEP, que é um órgão da própria CODESP, tem o aval da Marinha. O INCATEP não, o INCATEP tem aval da Marinha, os cursos são todos importantes, porque trazem ao trabalhador portuário uma ideia real da necessidade do cais. Hoje, com os equipamentos modernos que estão chegando. Porque tudo mudou e você precisa mudar também. INCATEP, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Olha, eu quero parabenizar aqui o Complexo Unisanta, porque ontem a família Teixeira, através da Universidade de Santa Cecília, entregou o marco inicial das futuras instalações do prédio que nós teremos aqui na própria Cesário Mota. E eu acho que, de forma justa, esse prédio vai levar o nome do atual prefeito de Santos, o João Paulo Tavares Papa, não é? Ele que é formado aqui na Faculdade de Engenharia da Unisanta, e uma homenagem que a família Teixeira e o Complexo Unisanta fazem a uma pessoa que 2 vezes prefeito, sempre com uma boa aceitação, uma pessoa que nós temos um respeito profundo, e o novo edifício vai abrigar o Parque Tecnológico da Unisanta e também ampliará as instalações das clínicas de odontologia e de fisioterapia. Então, mandar aqui um abraço à família Teixeira e também ao prefeito João Paulo Tavares Papa, uma homenagem justa e perpétua. Mandar um abraço também aos meus amigos do Jornal da Orla. Eu estive hoje com o Edson Carpentieri, em dezembro, um grande torneio de pôquer, capitaneado aí pelo Jornal da Orla, tem uma empresa, um torneio do Uruguai. Eu, como um bom jogador de tranca, vou observar os principais atletas de pôquer do Brasil vão estar participando desse torneio. Jornal da Orla. O Jornal da Orla tem uma promoção com o Diário do Litoral. Você comprando o Diário do Litoral às quintas e domingos, nas bancas, você ganha inteiramente grátis o Jornal da Orla. Diário do Litoral, Jornal da Orla, a parceria que deu certo. Vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, eu vou pedir 3 minutos para os nossos convidados para a gente falar um pouco do julgamento que foi notícia em todo o Brasil e que teve 2 santistas, um de cada lado. Fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo. Olha, ontem aconteceu o julgamento da Carla Sepolina, a namorada do ex-coronel. Ex-coronel é complicado, né? Do coronel da Polícia Militar, o Biratã Guimarães, que veio diversas vezes no programa. O Biratã, pelo menos uma vez a cada 15 dias, ele vinha ao programa, um debatedor bastante contundente, não tinha meias palavras, tenho um respeito profundo pelo Biratã como pessoa, sempre muito respeitoso. E esse júri, não é? Olha, é um caso complicado, porque afinal de contas, se não foi ela, quem matou o Biratã? Não é? A Carla Sepolina, que acabou sendo absolvida por falta de provas, não é? Os jurados alegaram falta de provas, não tinha consistência. O júri foi formado por 7 pessoas, sendo 6 homens e uma mulher. O Cassione, essa é a mãe, a polêmica advogada, mãe da Carla Sepolina, a Liliana Prinzivali, polêmica em suas declarações, briguenta, brava. A Carla, o tempo passa, e o ser humano acaba, talvez, retratando os sentimentos do que passou desses últimos anos, né? E o Malavasi, que foi contratado pela Carla e atuou. Inclusive, está aí o Vicente Cassione, que já estava ao lado do Biratã no processo do Carandiru. Vicente Cassione, que pediu o adiamento do julgamento em razão de estar recém-operado, de que um julgamento desgastante poderia afetar, mas a justiça não permitiu. De um lado tivemos o Vicente Cassione e do outro o Eugênio Malavasi. E uma coisa que chama a atenção nesse processo todo aí é 2 santistas, né, 2 criminalistas, e mostrando todo o seu trabalho. A Carla Sepolina, nessa empreitada, me parece que o Malavasi saiu vitorioso com a absolvição da Carla Sepolina. Fica a pergunta, então, quem matou o Biratã? E espero que seja reaberto o inquérito e possa haver uma investigação mais clara para poder definir esta dúvida que acabou permeando todo o processo. Julião, como é que você viu a participação de 2 santistas? O Cassione, não é? Tive aqui, aliás, há um mês atrás estivemos com o Cassione em programas, não é? O Malavasi, que foi considerado galã, né? Alguns sites aí disseram que o chamado advogado galã. Como é que você viu a participação de 2 santistas? Mais uma vez, Augusto, é importante registrar, eu não tive a oportunidade de acompanhar o julgamento em São Paulo por causa da correria da campanha, mas acompanhei nas mídias, e é importante registrar a participação efetiva da advocacia santista no cenário nacional. Quando eu falo que Santos, como subseção, tem que ser exemplo, gostaria de registrar e parabenizar querido Vicente Cassione, grande abraço para você, meu amigo também Eugênio Malavasi, parabéns aí pela essa referência nossa aqui em Santos, mais uma vez na advocacia do Brasil. Foi um julgamento que chamou a atenção, né, pelo fato do Biratã carregar o estigma das mortes do Carandiru, né, e por toda a polêmica, né, afinal de contas, é um deputado estadual, o crime, alguns colocavam a questão dos ciúmes, né, de um crime passional, ficou aí falta de provas contra a Carla. Você acompanhou esse processo, pelo menos assim por alto, Ricardo? A gente acompanhou pela imprensa, não é? Eu queria reiterar tudo que o Julião falou, que realmente Santos é um berço muito especial da advocacia, uma referência para o Brasil, essa região que produz grandes profissionais. Aproveitar a respeito dos grandes profissionais da região, você me permite mandar um beijo para o Frederico Graça, meu amigo, que está aí, está recuperando aí de um infarto, Frederico lá do Guarujá. Eu queria mandar um beijo para ele, dizer que estamos com ele, que Deus o abençoa e que ele vai superar essa.
Quero mandar aqui um abraço para o Frederico, doutor Frederico Grácia, presidente da subseção do Guarujá, uma pessoa ativa aí. Espero aí que ele possa se restabelecer. Isso é muito importante para a gente, porque ele também é outra liderança, outra referência aqui na região, um amigo muito fraterno, muito querido. Muito bom. O Rodrigo Odeta tá mandando um abraço para você. Outro Deta, grande abraço. Grande Deta, impressionante, não é? Você sabe qual é a idade do Deta, né? O Deta é uma incógnita. O Deta tem quase 60 anos, né? Mas impressionante, eu pergunto para ele qual é o segredo, não é? Eu não sei se é o muito tempo de praia, se é a marca de roupa. Você falar isso aqui, ele já rejuvenesce mais 10 anos impressionante, agora. grande abraço. Ele está mandando um abraço para todos pelo programa, que sempre pode acompanhar. Abraço para o Rodrigo Julião, para o Sérgio, para o Ricardo Eba e demais convidados. Quando teremos um judiciário ágil e eficiente, pois a demora se transforma em justiça? Respostas objetivas, hein, galera? Um abraço, grande Deta, obrigado pela participação, Deta. Da nossa parte, acho que é o que eu falei no início do programa. Santos tem que servir de exemplo para o Brasil. O problema do judiciário não é apenas local. Nós sabemos que temos problemas a nível estadual, a nível federal. A União, né, a União em que pese a União Federal ser uma das maiores pessoas que estão junto ao Poder Judiciário, então trazendo muitos processos também, só que Santos tem que ser referência dentro da ordem nos seus processos disciplinares, fora da ordem no apoio político também ao judiciário, porque não basta reclamar do judiciário da morosidade. Nós temos o quê? Procurar qual o problema, chegar junto aos servidores, o que está faltando, procurar dar uma estrutura e brigar politicamente também para isso. Nosso grupo já está fazendo contato com os servidores, até com o sindicato dos bancários nós estamos tentando conversar para quê? Para no momento de greve o advogado não deixar de ser atendido, porque não basta o OAB, momento da greve, não tem custas para recolher. A OAB está indignada. Por que não procura o sindicato antes? Procura saber as suas reivindicações, até às vezes apoiar o movimento, desde que o advogado seja atendido, porque não pode o judiciário parar, como ocorre normalmente. Ou Fernanda ou Fernando Castro, do Centro, ele pergunta para você, Julião, só existe uma chapa de oposição em Santos? Explique. Muito obrigado, telespectador, por essa pergunta. Importantíssimo isso, porque está sendo muito veiculado na cidade. Eu quero deixar aqui, Augusto, registrado uma coisa bem clara. O grupo nosso se intitula oposição porque nós somos oposição desde a última eleição. O grupo é o mesmo, saí candidato na última como tesoureiro, estou encabeçando a chapa agora como presidente. As outras duas chapas, da qual quero registrar aqui todo o meu carinho pelos demais candidatos, doutora Sônia e doutor Denis. Só que a doutora Sônia Catarino era vice-presidente da ordem até 2 meses atrás. O doutor Denis Hermida é o atual tesoureiro da atual gestão. Então é muito fácil se intitular nova OAB ou oposição em 2 meses. Nós estamos participando de um grupo que vem já há vários anos tentar oxigenar a ordem por causa dessa perpetuidade dentro institucional da classe. Então a nossa ideia, quando eu me intitulo a verdadeira oposição, é porque as demais chapas integravam a atual diretoria. Uma como vice-presidente e o outro como tesoureiro. Então foi muito boa a sua pergunta, muito pertinente nesse procedimento eleitoral e por isso que nós somos a única oposição. Segue o Juvenal Soares, da Ponta da Praia, ele pergunta, projetos como a Constituição para a internet, como o Augusto citou, não deveriam antes receber a opinião da população e aí a OAB poderia ser nosso interlocutor junto aos deputados? Exatamente. O que tem que acontecer, a ordem tem que se aproximar da população, ela tem que se aproximar da advocacia, enfim, ela tem que cumprir as suas missões, as coisas, a ordem ela não existe em si, ela não é simplesmente uma entidade, ela é um instrumento de realização dos direitos do povo, da população, da cidadania. A população tem que interferir, o Congresso tem que saber que a população ela faz uma sinergia e tem que fazer a sinergia através dos seus representantes. O representante do povo é o advogado que representa a população, é o advogado que defende a população, é o advogado sentinela da população. Você está de parabéns pela sua pergunta e é isso mesmo o que vai acontecer a partir do ano que vem. Nada vai acontecer sem a população interferir através do seu porta-voz, que é a advocacia. O Márcio Guerra, do Estuário, Julião,
como a população pode participar das ações da OAB? Tenho a impressão que as portas são fechadas para a comunidade. Essa é uma das outras nossas propostas para a nossa gestão, porque a associação ela é muito fechada. A própria Associação dos Advogados de Santos, a Associação dos Advogados Criminalistas, a Associação dos Advogados Trabalhistas, a ordem fica fechada e exclui um pouco essa questão da participação das associações internas. Nosso projeto é buscar esse apoio da sociedade, buscar esses projetos participativos para a comunidade em apoio, é claro, sempre em parceria com o Executivo Municipal, é importante deixar isso bem claro, e também, é claro, vincular as associações aqui regionais para a Ordem dos Advogados do Brasil, sendo, porventura, com projetos esportivos, culturais, sociais, educacionais, no próprio ESA, fazer cursos em parceria, congressos em parceria, festas em parcerias. O que não pode é a Ordem ficar isolada num grupo que está vinculado já há alguns anos, vários anos, quase 2 décadas dentro dessa instituição, e a classe, a população ficar totalmente afastada dos interesses voltados para a sociedade. Saeg, o meu amigo Uriel do Campo Grande, ele pergunta agora como as subseções podem ajudar junto ao judiciário, envolvendo as associações dos servidores na discussão de um projeto que leve em conta o aumento efetivo, um salário adequado e equipamentos modernos para agilizar os processos. Uriel, olha, você tem a minha simpatia, a minha admiração. Eu estou te conhecendo pelas suas ideias e elas são muito bem colocadas, posicionadas. Eu só tenho que lamentar o problema do Palmeiras, porque vai precisar de muita reza para ajudar, não é? Muita torcida. Olha, acabou de sair o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva manteve a vitória do Internacional por 2-1 contra o Palmeiras. Tá vendo? Agora já era. Tem que rezar mais. O Uriel até está preocupado em quer que eu ajude ele para o Verdão não cair. Eu fico preocupado com meu pai, é palmeirense também. Mas realmente a situação está preta. Como é que pode? A subseção pode interferir? A subseção que eu digo, a ordem pode interferir para... Eu trouxe recentemente ao programa a Associação dos Funcionários do Judiciário Estadual. Todos reclamaram dos problemas, desde falta de ar-condicionado do fórum, nos cartórios, até falta de material de insumo. E o que me chama a atenção é que o Estado de São Paulo, o Judiciário do Estado de São Paulo, deve ser o judiciário que mais arrecada, né, em relação a outros estados. E no Rio de Janeiro, o Judiciário tem um orçamento próprio. É muito difícil São Paulo também seguir essa... Então, exatamente, o problema é esse, não é? A ordem ela está completamente desarticulada, ela está desviada das suas funções institucionais. Também no caso de São Paulo, do Estado, é uma única chapa verdadeira de oposição, porque desde a eleição passada eu já compunha a chapa do Dr. Rui Fragoso de oposição. Não briguei com o presidente por causa disso, houve uma cisão interna lá dos 2 grupos, é tudo mais do mesmo, acontece o reflexo do que acontece no Estado aqui em Santos também, não é, Julião? Essa é a pura verdade. E as subseções, ele tem razão quando fala disso especificamente, que são como se fossem prefeituras, para a população entender como é que funciona. Elas precisam de autonomia, elas precisam de independência, precisam de orçamento. E a luta dessas subseções através desses valorosos presidentes, como vai acontecer no caso aqui de Santos, que será presidida certamente pelo Rodrigo Julião, não é? É no sentido de aperfeiçoar os trabalhos forenses, mas o CNJ tem números muito claros. O orçamento da Justiça Estadual é de 5,7 bilhões, e desses 5,7 bilhões, 5,2 bilhões, segundo o CNJ, é utilizado em recursos humanos, e só o remanescente em equipamentos e tecnologia. De tecnologia, só 210 milhões, não chega a 4% do orçamento. Isso está errado também. A gente tem que garantir os salários dos servidores, tem que garantir a qualidade dos servidores, mas a gente também não pode compactuar com o gigantismo do Estado, tem que informatizar a justiça. As custas judiciais entram no cofre geral do Estado, quando elas, por destinação constitucional, deviam custear a atividade e, para isso, custear toda essa digitalização, todo esse aperfeiçoamento.
equipamento, todo esse investimento e custear ainda, não é? As demandas institucionais, previdenciárias da advocacia, a aposentadoria dos advogados, o hospital dos advogados, que é outra proposta da nossa gestão, a creche para as mulheres advogadas deixarem suas crianças, a casa de recolhimento do advogado idoso, desamparado. Até porque, sabe, Augusto, eu queria deixar consignado aqui a minha preocupação com a mulher advogada, com a igualdade de gênero. Não vai haver igualdade de gênero. A mulher que tem segunda jornada, tem jornada de trabalho dupla. Isso acontece com a grande maioria das mulheres. Se nós não estabelecermos medidas compensatórias em favor do público feminino, em favor das advogadas. Nós temos que ter licença maternidade, que as mulheres não têm na advocacia. Elas são obrigadas a trabalhar, dando de mamar para as crianças, para os filhos da advocacia. Nós temos que dar condições de trabalho, temos que dar férias para elas conviverem com a família, temos que garantir o tempo delas para o convívio pessoal, para, enfim, não é? As mulheres terem aquela participação e aquela voz e aquela competitividade necessária para o exercício da atividade. Ricardo, aproveitando, eu queria que você mandasse um abraço para os advogados e convidasse para a eleição dia 29, que nós estamos indo para o encerramento do programa. Eu queria pedir para as advogadas e para os advogados de Santos que participem das eleições, votem e votem Ricardo Sayeg para seccional, Rodrigo Julião, aqui na subseção de Santos, porque nós temos uma proposta séria, institucional e corporativa, de valorizar o advogado, valorizar a advocacia e defender a advogada e o advogado do Estado de São Paulo. Muito bom. Julião, muito obrigado pela participação. Augusto. Obrigado aos telespectadores. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez, uma honra. Quanto ao dia 29, peço a você advogado, advogada, que avalie efetivamente as propostas. Não adianta ter proposta e não concretizar essas propostas. O nosso grupo está vindo aqui para oxigenar a ordem, nosso grupo está vindo aqui para tentar organizar de uma forma mais efetiva a ordem junto ao Poder Judiciário e junto também à população no modo geral, para o bem da classe. A instituição de Santos é muito importante, já falei, para o Estado e para o Brasil, tanto que somos referências nacional. Agora, colocamos advogados como referência, então eu peço o seu voto para quê? Advogado, vamos procurar dar valor ao grupo, nosso grupo é forte, gostaria de agradecer ao meu grupo, a doutora Tânia, a doutora Maria Lúcia, agradecer ao Fábio Naitz, ao Sérgio Marques e pedir a você que avalie efetivamente o momento de renovação e a necessidade de oxigenação dentro da OAB subseção. Obrigado. Sérgio, muito obrigado pela participação, viu? Um abraço. Ricardo, muito obrigado pela participação. Deixar um abraço especial ao meu amigo Antônio Carlos Domingues da Costa, hoje dia do aposentado, em especial meu amigo doutor Clemente, hoje dia do radiologista, o Clemente à frente da Multimagem, a maior clínica de exames de toda a região. Um abraço para o Clemente. Quero lembrar que a dona Naide Brito me ligou aqui, estou feliz pelo seu retorno ao programa, um grande beijo e quando puder quero ir ao seu programa para divulgar meus livros. Um abraço para a Naide Brito. Quero agradecer aqui o jornal que o Ricardo Sayeg traz. Muito obrigado, à Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo, muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Agradecer a minha esposa Fernanda, que ficou os dias que eu não pude vir, ficou aqui acompanhando, fazendo o programa ao vivo, uma tarefa muito difícil. Agradecer a toda a nossa equipe, que hoje começa uma nova jornada e diariamente estaremos discutindo mais uma vez os problemas da nossa região. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Eu volto amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto dos estúdios da Santa Cecília TV. Uma excelente tarde, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.